Oiê! Tudo bem com vocês, meus amores? Faz muito tempo que a gente não faz esse quadro e eu tenho certeza que vocês estavam morrendo de saudades. E eu tenho uma novidade hoje, uma pessoa, vocês não vão acreditar, a proeza que eu consegui fazer. Nós combinamos várias vezes, nunca dava certo, mas hoje deu. Que tudo acontece no dia certo. Hoje eu trouxe a minha prof, tá? A minha prof, só minha prof. E a maior especialista na área de queda capilar, trazendo um conteúdo incrível para vocês. Doutora Dani Sorrentino. Obrigada, amiga, por esse dia. A gente é amiga há 3 anos, pelo menos, né? Desde que eu operei. Então, eu me lembro de ti lá na salinha, assim. Você se lembra, inclusive, lá, né? Operando, desmaiando lá na maca. É verdade. Há 3 anos. Fez agora, foi 2020 que eu fiz a operação, foi, né? Com o Dr. Miguel. Isso aí. É. E aí eu já te conhecia das redes sociais, já acompanhava o conteúdo, porque naquela época acho que você não produzia tanto conteúdo na internet. Não tanto. Acho que estava começando um pouquinho, mas não era assim tanto, nem agora. E já trabalhava com queda, com toda essa parte, já fazia tudo isso. Sempre. Mas sabe o que eu queria saber? Que eu acho que eu nunca te perguntei. Como foi que o bichinho te picou da medicina? Por que você escolheu medicina? Então, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei quando vão assistir. Drica, obrigada pelo convite. Realmente foi uma proeza, né? Faz tempo que a gente tá ensaiando essa conversa, né? Ia ser live, ia ser um monte de coisa. Aí tu achou um lugar maravilhoso, né? Sim. Então, obrigada pelo convite mesmo. É uma honra estar contigo, é uma conversa, né? Acho que é uma conversa entre amigas, né? Uma entrevista. Sim, exatamente. Ninguém sabe disso, né? Não. É uma conversa. Ai, Drica, como é que aconteceu, assim? Como é que eu posso te explicar isso, assim? Eu nunca quis ser médica. Sorry, galera, nunca quis. Eu sonhava, eu queria ser dentista. Dentista, e falava que eu ia ser dentista, porque acho que a pessoa, assim, minha tia é dentista. Eu acho minha tia maravilhosa, linda. E eu olhava, assim, eu quero ser que nem ela, né? E aí eu cresci, né? A gente foi crescendo, fui crescendo. E a minha irmã foi morar fora. Foi morar nos Estados Unidos. E a minha irmã e eu, a gente é carne e unha, né? Então eu disse, eu quero ir junto com ela. Mas eu não quero fazer medicina lá fora. Eu quero fazer outra coisa. E eu gosto muito da parte, assim, de pesquisa, de laboratório. Adoro isso, né? E aí eu disse, bom, vou junto com a minha irmã e vou apliquei para fazer biologia molecular e microbiologia. Para a área da ciência, 100%. Né? E, coincidentemente, abriu em Porto Alegre a faculdade de biomedicina. Biomedicina. Jovem, né? Não é tão... Não, eu fiz fui a primeira acho que então turma. Era uma das primeiras, e eu ia falar, era uma das primeiras. Eu fui a primeira turma, eu fiz. Eu fui a primeira turma de biomedicina. Eu disse, bom, vou ficar. Abriu aqui, vou ficar enquanto eu vou aplicando. Né? E apliquei, e fiz, né? Fiz 1 ano e meio de biomedicina. E eu gostava das cadeiras mais voltadas para a parte médica, né? Adorava a aula de anatomia, fisiologia, patologia, amava aquilo ali, né? Nossa, as mais difíceis. E eu adorava. E aí um dia meus pais já estavam, todo mundo sabe, né? Meus pais estavam se separando, né? Já estava assim aquela história ali que eles iam se separar. E meu pai trabalhava muito fora. Então, naquela época, viajava muito. Ele ia fazer, por causa do transplante capilar. Então, ele ia ensinar fora, ia trabalhar fora. Ele levava minha mãe muito junto com ele, só que eles estavam já nesse impasse, ele não podia mais ficar levando ela. Apesar de que ela trabalhava com ele ainda na clínica, né? Mas essas questões de viagem já estava ficando meio chato, né? E os meus irmãos já estavam na faculdade. Então, eu acho, na verdade, que ele deu um golpe. Acho que ele que deu o golpe. Ele que foi o mosquito. Porque ele disse assim, Dani... Eu me lembro até hoje. Ele estava deitadinho, assim. Chegou, Dani, eu preciso Dr. Miguel. muito... Meu pai. Miguel. Eu preciso muito da tua ajuda. E eu não sei se tu quer me ajudar. Eu disse, tá, pai. E aí, o que tu precisa? Então, eu tenho uma viagem. Eu tenho que ir para a Itália operar. Só que assim, eu não posso levar tua mãe. Eu não posso levar o Vic, porque o Vic acho que ele estava começando a residência. Eu não posso levar o Gui, ou o Gui ia junto, mas não dá para ser só ele. Tu topa ir junto? Drica, tu tem 18 anos, 20 anos.
Eu nem pensei assim, estou indo operar. Estou indo para Itália. Tô indo pra Itália, disse, com certeza. Pra ontem. Nossa, pra ontem? Pra ontem. Agora? Quando que a gente assina? Onde que a gente tem? O que eu tenho que fazer, né? O que eu tenho que fazer para esse momento na minha vida, né? Eu disse, pra Sim. ontem. E ele disse, não, e depois a gente ainda passeia. Eu sempre trabalho, porque eu ia com ele foi um quando eu golpe. era mais nova. Foi um golpe, golpe. né? Eu ia com ele quando eu era mais nova, Sim. ele trabalhava e a gente ficava ali no hotel, depois passeava. Uhum. Mas assim, ele falou assim, depois a gente vai passear. Então a gente trabalha, tinha uma cirurgia. Uma. A gente trabalha, depois a gente vai passear. Eu disse, pai, beleza, né? Vamos, tô dentro. Tá, então assim, ó, tu me diz o que tu tem de horário livre e tu vai pra clínica. Tu tem que estar na clínica pra aprender. Tu tem que aprender a calçar uma luva, tem que aprender a entrar em cirurgia, te lavar. Tô dentro, amanhã eu tô livre. E aí... E tu dava conta assim, de ver tudo isso e de... Dava. Tava Vou no te dizer sangue. assim, o que acontece? Eu nunca tive frescura. Nunca fui uma menina frescurenta. Né? Aham. Mas foi chocante a primeira vez. Porque o primeiro dia que eu cheguei ali, eles estavam fazendo uma prótese mamária. Mamária. Então, me chocou. Aquilo, assim, eu pensei, se eu não sirvo pra isso, não é meu isso aqui, eu não vou conseguir. Porque tem alguns movimentos na cirurgia que pode chocar, às vezes, a gente. Né? A gente não tá acostumada a ver uma Não. pessoa aberta. Não. Apesar de que a prótese não expõe a pessoa, mas ainda assim, algumas, né, ainda expõe um pouquinho, né? Sim. Então, a gente não tá acostumada com isso. a ver Eu uma acho que é pessoa igual aberta, sem dor, o né? trauma, né? Que é o ortopedista. Ninguém consegue ver. Diz que o ortopedista é uma especialidade assim que ninguém pros aguenta. fortes. Exato, é pros pros fortes. Porque é no martelo. Mas eu vou dizer que nem eu não aguento. Exatamente, E eu não tenho, exatamente. eu tô em zero frescura. Eu não aguento também. Uhum. Mas assim, então a gente não tá entendendo. Não. E a pessoa sem dor. E se tu vê alguém com uma ferida, na tua cabeça, tu imagina dor. Tu sente aquela dor, né? Tu tá consciente, né? Exatamente. Então, tu não consegue sair disso, né? Aham. E eu via, e eu tava de fora, porque eu fui para auxiliar na segunda cirurgia, que seria o transplante capilar. Então, ele pediu pra enfermeira, que era a Rus, ainda, né? A Rus. Aham. Disse assim, Rus, sai. A Cris entra aqui, sai. Tu tem que ensinar a Dani a lavar e calçar a luva. E eu olhando aquilo ali. E eu olhando aquela cirurgia, e aquele movimento, e aquele peito aberto. E eu, eu acho que não vai rolar. Mas como é que eu vou dizer pro meu pai que não vai dar? Né? Aí eu, disse, não, bora. Eu vim pra tentar, né? Ela me ensinou, e ela me ensinando, eu olhando, e ela me ensinando. Mas aí, comigo acontece, não sei se acontece com todo mundo, né? Porque eu acho que cabeça, acho que é pior do que qualquer outra parte do corpo. Tu vê uma cabeça sendo cortada, acho que é pior, né? Sim. E a gente não tem noção do que é sangramento cirúrgico. A gente vê em... Não, eu não tenho noção. Não tem noção, né? Não, a gente vê em não tem. seriado, a gente não tem noção Não. do que é sangramento. Hoje eu vejo, dou risada. Eu vejo, não é assim. Mas a gente não tem noção até a gente ver o que é um sangramento cirúrgico, entender o que é um corte cirúrgico. Então, no momento que eu vi que ou eu botava a mão ou não acontecia, que não é verdade, porque aconteceria sem eu igual, né? Mas ou eu botava a mão ou não acontecia, mudou completamente. Porque ou eu botava a mão ou não tinha mais. Não tinha mais. Eu fui para aquilo ali. E me apaixonei, né? Me apaixonei. Aí eu disse, putz, e agora? Agora eu tenho um segundo problema que eu tenho que resolver. Eu tô fazendo biomedicina, já estava 1 ano na biomedicina. E eu tenho que explicar pro meu pai que eu não quero mais. E ele não vai achar ruim, eu acho. Não sei. Não sei. Né? Porque eu já não tava. Ainda tem aquela questão de idade do vestibular de medicina, que o pessoal ainda pena um pouquinho para entrar. Mas eu já tinha passado, eu não tinha esse tempo, né? Que o pessoal tem assim, que a gente dá aquele prazo de 3 anos para entrar. Eu não tinha esse prazo de 3 anos. Meu prazo estava mais curto, porque eu tinha que entrar logo, para me formar logo, né? Então, sabe aquela coisa assim, como é que eu faço? Porque eu me apaixonei, eu disse, eu quero trabalhar com isso aqui, né? Eu comecei a olhar a agenda do meu pai, eu me apaixonei mesmo, né? E aí, um dia eu cheguei e disse assim, pai, agora eu não sei como te falar. Aí ele parou, assim, disse, não sei, porque assim, eu acho que eu não quero mais fazer biomedicina. Eu acho que eu gosto de medicina. Aí, sabe quando tu vê uma pessoa assim... Aí ele disse assim, ai, Dani, ainda bem,
Ele falou, ele falou assim, eu te convidei para me ajudar porque eu queria que tu tivesse essa mudança. Não que biomedicina fosse ruim. Na época, pensa 20 anos atrás, o biomédico ele não tinha muita autonomia. Não tinha. Hoje, o biomédico tá solto na vida, faz um monte de coisa. Mas ele teve que lutar bastante para chegar. Pelo espaço dele, mas há 20 anos atrás, não tinha autonomia. A biomedicina, eu acho que a área era laboratorial ou genética. Isso. Ou ter para parte de pesquisa em genética. Isso, ou ir para a universidade dar aula, assim, estudar, fazer carreira dentro da universidade. Mestrado, doutorado, pós-doc, né, e dar aula. Na verdade, assim, os meus colegas da época da biomedicina, eles são tudo pós-doc. Enquanto eu estava me formando na medicina, eles já estavam em doutorado, né? E eu olhava assim, me dava uma inveja, porque eu acho linda essa carreira acadêmica, né? E aí eu ficava olhando assim, nossa, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu perdi meu tempo, né? Mas não adianta, quando a gente gosta de uma coisa, e a nossa vocação deu, né? Azar o tempo, né? É Deus. Mas, assim, tinha esse impasse, eu sabia que eu não tinha esse tempo, né? Então, assim, eu estudei ali 2 meses para passar no próximo vestibular. 2 meses? Era o tempo que eu tinha, Eu estudei 2 meses. E não vai me falar que você fazendo a faculdade de biomedicina. Não, eu passei. Era o tempo que eu tinha. Eu não tinha outro tempo. Eu não tinha como esperar o final do ano. Eu tinha que fazer aquilo ali. Então, indo para a faculdade de biomedicina, que ele disse assim, não para, segue a faculdade. Porque enquanto tu tá tentando vestibular, tu vai fazendo a faculdade, qualquer coisa tu te forma na biomedicina e entra depois, tá tudo bem, Tinha algumas matérias que você conseguia eliminar? Não eliminei nada. Nada. Então, assim, foi... Beleza, então... Bom, as 2 semanas anteriores, há pouco tempo, né? Mas eu me fechei pro mundo, né? Aí eu fui pra sala de casa era o meu escritório, e ali eu estudava e varava a noite estudando, né? Então foi ele. O mosquitinho foi o meu pai, né? Porque assim, foi ele ali naquele convite dele, né? Senão, teria tocado a biomedicina, seria muito feliz, porque hoje eles estão voando, né? Eles estão realmente voando, assim, hoje eles têm muita coisa. Na época, infelizmente, não tinha, né? Então, eu tive que fazer, e eu gosto dessa questão de ter a minha autonomia, eu gosto de fazer as minhas coisas, né? Sim. E na época não tinha isso. Eu ia depender sempre de alguém, né? Alguém ia ter que depender, né? E meu pai disse assim, Dani, enquanto eu tô vivo, não tem nenhum problema tu depender de mim. Mas e quando eu não estiver mais aqui? Quem que vai assinar para ti? Quem que vai estar do teu lado? Então, foi isso. Essa é a minha história dentro da medicina. E aí, como é que veio as outras especialidades? Porque vieram várias especialidades. Vieram. Porque a parte capilar veio do teu pai. Na época, ele já fazia implante. Já estava... Era o nome, né? Era o nome no Brasil e no mundo, né? Sim. E aí, logo em seguida, como é que veio as outras especialidades, assim? Porque eu sei que tem várias especialidades que fugiram um pouco do que do padrão. Do padrão, exatamente. Fugiram um pouco do que o pai fazia. É porque eu entrei na medicina para fazer, então, cabelo. Eu ia fazer cirurgia plástica. Eu estava indo para esse lado, né? Então, estava indo também para cirurgia plástica. Eu estava indo para esse lado. Eu ficava muito chateada, dizia, não é possível que eu vou ter que fazer 3 anos de plástica, 2 anos de geral para trabalhar só com cabelo. Era só o que eu queria. Era uma coisa muito específica. Eu não queria coisa grande, né? Eu pensava assim, não é para mulher. Né? A gente acaba fazendo, né? Mas não é para mulher, é muito cansativo. Eu quero casar, quero ter filho, eu quero ficar com cabelo. E nesse meio tempo, enquanto eu estava me formando, o meu pai e o Vic, eles conheceram o Lair. E aí eles saíram primeiro desse tradicional. E quando eles saíram do tradicional, eu me apaixonei. Porque eles iam conversando no bloco, a gente operava todo mundo. Era meu pai, eu, o Gui e o Vic, todo mundo dentro do bloco. Nossa, que legal! Era muito divertido. Então, eles vinham falando as coisas que eles iam aprendendo e dizendo, gente, mas isso é uma medicina muito legal. Né? É uma medicina diferente, mas é uma medicina muito legal. Pô, é isso que eu quero fazer. Né? A gente quer... A gente tem um sonho de entrar na medicina que salva a vida, mas essa medicina salva a vida. Diferente, mas salva. E aí eu fui indo para esse lado. Então, eu fui indo junto com eles para esse lado. E eu vi que tinha tudo a ver comigo. Porque eu sempre fui diferente. Sempre fui um pouquinho diferente. Então, eu comecei a ver uma coisa diferente. E fui indo. Que você se identificou. Me identifiquei muito. Então, assim, eu fiz a primeira pós que eu fiz, que não é pós-médica,
ali dentro dessa pós, que eu aprendi um pouquinho sobre física quântica, um pouquinho diferente, né? Que não é especialidade médica, eu nem posso dizer que eu faço isso, né? Mas eu uso esse conhecimento, eu gosto deste conhecimento. Então, essa pós que me levou para acupuntura. Então, hoje a acupuntura, se me perguntarem, a acupuntura é a minha especialidade médica. A acupuntura é a minha especialidade médica, por causa dessa pós-graduação em biofísica quântica. E aí você foi para acupuntura também. Fui para acupuntura. Foi trazendo todas as especialidades daquilo que você olhava para aquela situação e falava, isso aqui vai agregar para o meu paciente. Exato. Isso aqui faz sentido. Porque o que eu percebo muito dos médicos que foram para esse outro lugar é essa questão do sentido. Eu vi essa semana um podcast de uma outra médica, e eram 2 médicas, na verdade, era uma psiquiatra e uma cirurgia plástica, só que foi para integrativa também. E aí as 2 conversando exatamente sobre isso. As 2 com a mesma busca. Ah, mas isso faz sentido. Nossa, isso fez muito sentido. E aí você aplica aquilo e aquilo, né, acontece, aquilo muda a vida da pessoa. Eu acho que é isso que trouxe... E como é legal essa coisa, assim, da família de vocês, né? Todo mundo é muito amado. Porque eu conheci o Dr. Guilherme, me tratou meu marido. Sim. O Dr. Miguel, que... É o teu médico. Foi ele, exatamente. E você. Então, é todo mundo falando a mesma língua, sabe? E isso é muito importante, assim. A gente sente uma força maior, sabe? A gente foi todo mundo pro mesmo lado. Mesmo assim que o Gui faça bastante cirurgia, né? A gente foi todo mundo pro mesmo lado. Eu acho que se não tivesse sido, a gente ia ter muito conflito. Muito. Né? Então, assim, se tivesse uma partida, um tivesse ficado, acho que a gente ia ter muito conflito. Então, a gente acabou todo mundo indo pro mesmo lado. Nossa, eu imagino, sabe o que eu tenho? Veio na minha cabeça agora assim, ó, do nada. Eu imagino vocês sentados numa mesa conversando. Deve ser uma coisa. Eu ia ficar assim, ó. Não muito. Ah, mas a gente... Não, de vez em quando. Quieta. De vez em quando. Sem abrir a boca. De vez em quando, mas aí eu sou tu, né? Porque daí eu fico ouvindo. Porque eu não preciso eu falar. Eu tenho o Vic, tenho meu pai, tenho o Gui, eu fico ouvindo, né? Aí eu fico eu ouvindo. Não, é que o doutor... Nós, mulheres, a gente gosta mais de falar. De conversar, de perguntar, de investigar. Não. O doutor Miguel é mais quieto, mais na dele, mas, né? Assim, ele fala, né? Tudo quando eu vou lá na consulta e ele fala e tal, mas não é como quando eu e você se juntamos. Que vem outras ideias, que vem planos, que vem coisas, entendeu? Assim, bombas atômicas. Tipo isso. Exatamente. Não, vem bomba atômica. Mas eles, nesse ponto, assim, a conversa ela é bem acalorada. Quando surgem essas conversas, elas são bem acaloradas, né? Porque daí um lê uma coisa, outro lê outra coisa, mas no meu paciente a gente faz assim, no meu faz assado. Então, quando tem, são conversas acaloradas. Mas é bom, porque eu fico ali só ouvindo e aprendendo o que cada um faz. Filtro que eu acho mais legal e aplico pra mim, né? O que pra mim vai adiantar, porque, na né? verdade, o que eu percebo, assim, é muito individual. Isso. O tratamento é individual. 100%. Eu tive uma outra ideia aqui, dava pra fazer um reality dos sorrentinos. Então, dava, Drica, só que assim... Ia ser bem legal. Drica, a gente fala isso em casa, a gente dá tanta risada, a gente diz assim que a gente teria produto pra milhões de temporadas. Teria. Milhões de temporadas. É que ninguém acredita. Eles olham a gente, assim, claro, no Instagram a gente escolhe a melhor parte, né? A parte fala isso, escolhe a melhor parte pra postar. É óbvio, né? Mas que daria, assim, milhões e milhões de temporadas. Porque todo ano é um conflito diferente, depende do ano, né? Então a gente já fica assim, entrou 2024. Qual é o conflito dos sorrentinos em 2024? Vai ser alguma doença nova. Qual é a temporada 2024? Né? Então a gente teria produto para milhares de temporadas. Mas ia ser muito bom. Nossa, olha que legal, tá vendo? E Dani, uma das coisas que eu mais aprendi contigo foi sobre queda. Quando a gente começou, na verdade, eu caí nesse mundo da queda, nessa área, sem querer. Eu sempre falei que, assim, de mim, não precisava esperar que eu fosse fazer alguma coisa para cabelo. Eu sempre foquei mais na parte de pele, sempre. Porque cabelo, Dani, mas cabelo, né? Nem falando de couro cabeludo. Cabelo é uma área que tem muita gente. E já tem muita gente fazendo muita coisa boa, né? E não é só pela questão de concorrência. Eu acho que é porque cabelo não era uma coisa assim que eu brilhava, que eu falava, nossa, eu tenho vontade de fazer coisa para cabelo.
tem muita coisa no mercado boa, Tem Não, mesmo. assim, para você inovar é muito difícil. Então, né, como as coisas não são, às vezes, como a gente quer, né, as coisas caem no nosso colo, caiu no meu colo, né, o pó do café verde, que foi uma cliente que comentou, foi uma influencer amiga nossa, que sofria de alopecia androgenética, e a gente já tinha um produto à base do pó do café, que é o Scrub, e ela usou no couro cabeludo, e ele começou a crescer fios, né, em pontos, porque a alopecia androgenética, depois até eu quero que você explique isso, ela tinha falhas já no couro cabeludo, e ela já tinha feito todas, Dani, assim, isso ao longo de uns 10 ou 15 anos, tratando tudo que aparecia, microagulhamento, e minoxidil, e não sei o que, e a filha percebeu quando foi colorir o cabelo dela. Entendi. Então, quando ela falou isso, eu peguei o pó, a gente já tinha quantificado o que tinha nele, que era cafeína, ácido clorogênico e trigonelina, levei para o Vanderlei, que eu tenho, assim, porta aberta lá na USP com o Vanderlei. Ele adora as ideias loucas que eu levo para ele, adora. Eu acho que ele também deve ser meio louco. Aí ele fala, nossa, olha que legal, ele pode inovar. Da ressonância. Exatamente, da ressonância, gostei dessa palavra, até anotar depois. E aí eu levei a ideia e ele falou, bom, tem verba no projeto, vamos testar em humanos. E a gente fez os testes e deu o resultado que deu. E eu me lembro quando saiu o primeiro resultado, eu já mandei pra ti, né? Eu falei, Dani do céu, olha isso aqui. Eu não imaginava que um dia eu fosse atuar nessa área, né? E aí a gente foi entender como ele agia, como que a pele absorve, né? É um produto natural, então, né, tem as suas limitações, não é o que resolve, né? Mas o que causa... só pra vocês saberem, eu aprendi com a Dani que a queda não é a causa. Não é o fim em si, né? Não é o motivo. Não é a causa. Queda de cabelo é sintoma. Sintoma. Eu vou patentear essa frase, vou registrar. Exatamente. E vou botar fazer nos megafones. É. Né? Não, realmente, sim, a queda de cabelo, a não ser que tu arranque teu fio, né? Ela não é... O problema em si não é ela, né? O problema geralmente não tá no cabelo, né? O problema, ele tá em outros lugares. O cabelo, ele só mostra um problema que tá acontecendo. Né? Teu cabelo só cai porque ele tem alguma coisa acontecendo e daí, então, teu cabelo vai ter que cair, né? Eu falo assim, o que eu explico muito pros pacientes é que o nosso corpo, ele é inteligente nem tanto. E aquilo que não é vital, não é vital. O corpo, ele dá um jeito de, num momento de necessidade, interromper energia para aquilo ali. Né? Cabelo é ótimo, é maravilhoso, é essencial para a mulher. Né? Cabelo tem uma coisa que eu acho lindo, que é a questão da identidade. Né? Então, o cabelo, ele faz parte da nossa identidade pessoal, da nossa... daquilo que a gente é. Mas a gente vive sem cabelo. Então, como o cabelo não é vital, o corpo dá o jeito dele, né? De mandar aquilo que não é vital embora, porque ele precisa viver. Então, pra Drica, né? Se tu fosse minha paciente, eu dizer, pra Drica acordar, andar. Ela respirar. O coração tem que bater. O fígado tem que filtrar. Né? O rim tem que fazer tudo que ele tem que fazer. O cérebro tem que pensar. Cabelo? O que cabelo faz pra Drica estar viva? A princípio, até hoje, ninguém descobriu muita coisa. Nada. Né? Então, o corpo, ele dá o jeito dele. Ele vai dar os pulos para que ele sobreviva, para que ele fique vivo. Nem que ele tenha que interromper por um período a energia de algum lugar que não é necessário e que demanda muita energia. A gente não tem noção do quanto o cabelo demanda de energia. Porque ele tem que crescer 1 centímetro por mês. Isso é muita energia. Produzindo queratina, né? Tem que produzir os queratinócitos, produzindo sebo, produzindo água, porque é diferente, né? Aqui, a microbiota dessa região, onde tem os fios, é diferente da microbiota do resto da pele. E não é um fio. Não! Né? São milhares. São vários. Então, assim, é todo um couro cabeludo, mais a sobrancelha, cílios, o pelo na região genital, pelo na pele, em outras regiões do corpo. Então, é muito pelo. É muita energia. Né? Então, ele acaba fazendo essas interrupções por conta, né? Como hoje em dia, além disso tudo, a gente está passando assim, por alguns períodos, né? No mundo. Primeiro, a questão de saúde, né? Acho que a gente nunca viu tanta viremia.
diferente, né? E antes isso já acontecia, talvez hoje está um pouquinho mais intenso, né? Porque a gente acabou de sair de um período crítico, né? Sim. E então, o nosso corpo pós esse tipo de período, alguma doença viral, bacteriana, que seja, ele precisa de energia para tratar aquilo ali. Mesmo que tu use algum medicamento para tratar, teu corpo vai precisar recrutar uma energia fora do comum, né, para aquilo ali. E a questão da imunidade, ele está voltado para aquele processo. Isso é um processo de luta e fuga. O que tu faz na frente de um leão? Ou tu corre ou tu fica parado. Mas alguma coisa tu tem que fazer, né? Então, assim, se tu tiver que correr, o que teu corpo vai usar para correr? Né? Então, nesses processos de doença, o nosso corpo, automaticamente, ele entende que o cabelo não é vital. Então, porque todo mundo que eu conheço tá com que teve, todo mundo então, teve queda. Né? Você conversa com qualquer pessoa, e assim, antes era uma coisa que acometia mais couros cabeludos olhosos. Não, hoje é couro cabeludo seco, olhoso, e aí problemas... Jovem, não tem. Não tem. Eu não tenho nenhuma faixa etária que eu te diga assim, qual é a faixa etária que eu atendo mais. Não tem. Não. Né? Então, assim, esse é uma das causas hoje em dia que a gente vai ver. E aí, isso é mais um eflúvio telógeno, assim. Vai para um lado de um eflúvio. Vai para o lado de um eflúvio. Mas, às vezes, algumas doenças infecciosas, ou a inflamação, digamos assim, alimentar, que daí é uma outra causa que a gente vive hoje em dia, que é um problema, que a gente não se alimenta direito. Né? Falta nutriente. Não só falta nutriente, mas o alimento... ele gera um processo inflamatório em ti. Porque, às vezes, não é alimento, é um produto alimentício. Não é um alimento, é um produto da indústria. Que, ok, tu tem que comer. Eu entendo que a gente tem que comer, né? A gente consome esse tipo de produto, né? Às vezes as pessoas acham assim, que a gente não consome, porque a gente faz tudo perfeito. Não faz, a gente consome. Porque todo mundo tem que comer, eu não tenho uma horta na minha casa, né? Eu não produzo. E mesmo que eu tivesse, o solo está contaminado. Então, assim, né? Então, assim, alimentação errada, hábitos de vida inadequados, gera uma inflamação, né? Uma inflamação como um todo, né? Que acaba, o couro cabeludo faz parte do todo. É que essa inflamação, para as pessoas entenderem que quando a gente fala em inflamação, eu tenho a sensação, às vezes, assim, que a gente está dizendo para todo mundo que todo mundo está inflamado. E a gente consegue, é isso que eu ia falar, a gente consegue lidar, o nosso corpo tem mecanismos para lidar com a inflamação para trazer para o equilíbrio, né? Um pouco mais, um pouco menos. Então, a gente passa a vida nesse sobe e desce, né? Momentos em que a gente adoece, aí a inflamação aumenta, daí o corpo dá um jeito de reparar. O problema é esse lado aqui, ó. É o reparo que o corpo, às vezes, não consegue dar. E aí se torna uma inflamação crônica. E aí, aí realmente, a gente tem uma doença instalada ali, que pode ser uma doença autoimune, pode ser uma queda brusca, né? Uma queda, por exemplo, uma alopécia androgenética. Aí pode, ou qualquer outro tipo de alopécia, né? Isso, mais grave, aí, né? Exatamente. Mais grave. Eu falo assim, eu digo que o nosso corpo é como se fosse pensa numa caçamba de caminhão, né? Todo dia entra um lixo ali, tu tem que tirar aquele lixo dali. Porque a caçamba não é pro lixo, a caçamba é pra botar, de repente, alguma coisa pra transportar de um lado pro outro. Mas se eu tenho lixo ocupando espaço, é uma coisa a menos que eu tenho, o espaço a menos que eu tenho pra ocupar. Eu tenho um limite do que eu consigo ficar retirando. Se eu ficar enchendo muito de lixo... Eu tenho só um funcionário para tirar, né? Que no caso pode ser o fígado. Exato, e às vezes não trabalha bem, porque eu não durmo direito. Eu janto no horário errado. Então, eu tô toda hora botando... Tô estressado, trabalho muito. Tô botando alguma coisa para dentro que eu não consigo tirar. Gerando oxidação. E o corpo, coitadinho, ele tem, nem eu falo, ele é inteligente, mas nem tanto. Ele tenta resolver do jeito dele, e às vezes ele não tem tempo de resolver. Às vezes eu tô recém tirando uma sujeira e tá entrando... Eu tiro uma e entra 10. O que o corpo faz? Estoca. Não tem o que fazer. Ele não tem tempo de resolver. Não tem tempo de resolver, porque acabou de entrar uma outra coisa aqui que eu preciso resolver mais rápido. Acaba armazenando. Né? A gente já sabe, por exemplo, cabelo é um depósito, às vezes, de porcarias. Né? Hoje em dia tem alguns testes que, não são 100% reconhecidos dentro da área médica, né? Mas que fazem, por exemplo, do fio do cabelo. E encontram ali milhares de toxinas. Olha, né? Sério? Quem sabe não é uma forma de excretar, né? Então, que o corpo tem. Ele encontrou uma forma de excretar, excreta milhares de toxinas. Além daquilo que a gente já passa, né? Porque a gente vai ali, pinta, faz... né? Além daquilo que a gente já passa, né? Cordão umbilical, tu vai ver, tem centenas de toxinas.
Então, alguns lugares, gordura, o corpo vai levando aquilo ali, ele não tem o que fazer. Não tem pra onde levar, ele deixa num cantinho, eu te resolvo depois, que entrou uma coisa bota agora. Bota o tapete lá e lá vai fica. Indo, e vai estocando, né? Então, isso vai gerando esses processos inflamatórios crônicos. Só que quando a gente fala de cabelo, a gente acha que o cabelo tá fora do corpo. Todo mundo acha, né? Que é uma coisa separada. É uma coisa tipo, nada a ver. O cabelo tá separado do fígado, que tá separado do coração, que tá separado do cérebro, que tá separado de qualquer outro órgão. O que é cabelo? Né? Então, o cabelo tá fora do corpo. Só que o cabelo, o couro cabeludo, ele é extremamente vascularizado. E o cabelo em si, porque este meu cabelo aqui, azar, ele não tá vivo. Isso aqui. Sim. Tá? Eu brinco que o cabeleireiro, ele trabalha com vida após a morte. Exato. Isso aqui não tá vivo. Isso aqui eu tenho que cuidar só pra não ressecar, pra não danificar com calor, com química. Ok, isso aqui não tá vivo. Mas aqui tá. Couro cabeludo, sim. E tá extremamente vascularizado. O fio, como a gente trabalha com cabelo, o fio, quando a gente vai olhar, ele tá aderido no tecido subcutâneo. Ele tá na gordura. Ele tá na gordura? Na gordurinha. Você sabe que eu nunca tinha ouvido alguém falar sobre isso? Eu achava que ele tava na derme, não lá ele na fica hipoderme. Na gordurinha. Ele pode superficializar, isso é um processo da androgenética. Essa superficialização é como se do bulbo. A espessura da pele diminuísse. E ele vai superficializando, por isso que ele vai ficando mais fininho. Então, essa superficialização do bulbo faz a miniaturização, que é um dos achados tricoscópicos da androgenética. Por isso que vai subindo, porque vai subindo, vai ficando fininho, até que ele não produz mais, até que ele morre. Não consegue mais, e o tecido lá embaixo está muito inflamado. Então, assim, se a gente chegar e falar assim, olha, uma das causas, tua amiga, né, da alopecia androgenética é inflamação, tá corretíssimo, é um tecido que tá inflamado. O bulbo vai se protegendo. Porque pensa bem, há 10, 15 anos nessa situação, imagina, são 10, 15 anos de inflamação. Né? Até mais. É o que eu até, porque você falou sobre isso, eu comecei a pensar e pensei, nossa, o melasma é a mesma coisa. Para as manchas de pele, a pessoa às vezes passa 8, 10 anos tratando e o corpo dando sinal, o corpo gritando, falando, pelo amor de Deus, olha para mim. E a pessoa, ela não acha, porque na verdade a gente começou a falar da causa, muito recente, exatamente, muito recente. Que a gente conseguiu enxergar isso, identificar. E você acha que tem como... uma pessoa como essa minha amiga, como as pessoas que sofrem de alopecia androgenética, porque o flúvio telógeno é mais simples de resolver. É um pouco mais, né? Eu digo assim, tô achando o problema, o que tá faltando, o que causou, se resolve um pouco mais fácil. A gente tá com os eflúvios meio crônicos hoje em dia. Nossa, não é mais aquele padrão 3 meses e volta ao normal. Porque, na verdade, assim, o eflúvio telógeno, ele resolve por conta, né? Sim, independente do que eu fizer. Ele vai resolver por conta. Né? Então, aquela coisa assim, de comecei a usar hoje, amanhã parou de cair, não tem nada a ver com o que tu tá fazendo. Ele resolveu por conta, que tu foi procurar ajuda tarde. Geralmente as pessoas vão procurar ajuda tarde. Sim, já tá lá com uns 2 meses. Já tá com aquela queda, né? Ele já tá no processo de resolução. Então, o eflúvio, ele tende a resolver. A gente tá pegando uns casos bem crônicos de eflúvio. Bem crônicos. Assim, então, é outra coisa. 6 meses, 1 ano. Às vezes, a gente tem que... às vezes nos pega meio desprevenidos, tem que mandar fazer uma biópsia para ter certeza que não é alguma outra coisa. Então, são casos crônicos. E aí, a resolução é um pouquinho mais difícil. Mas, geralmente, o eflúvio é mais tranquilo. Ele é mais tranquilo. Mas, por exemplo, no caso da alopecia androgenética, que é uma coisa que a gente percebe que vem de muito tempo. Não, e super comum, né? Quando a pessoa chega para você, porque eu falo que a alopecia androgenética, ela é silenciosa. Você percebe, assim, quando você percebe ela, você olha, e eu me lembro, porque eu já passei por isso. Eu olhei meu couro cabeludo um dia, assim, na frente, né? Falei, nossa, tá dando para ver aqui no fundo. Que coisa estranha. Já, eu não chegava assim a ter... Mas o meu fio já tinha ficado mais fino. Eu já conseguia enxergar meu couro cabeludo mais longe. Eu sempre tive cabelo fino e sempre tive pouco. Mas é pela característica do teu fio. Mas eu olhava, eu conseguia enxergar. Daí eu achei estranho. Foi quando eu descobri que eu tinha uma resistência insulínica, sem tratar. Eu tomava anticoncepcional de uso contínuo. Olha a inflamação aí. Nossa, eu tava pré-diabética aos 33 anos. Eu tava ali, assim, ó, com o pé... E eu não tinha sobrepeso. Eu lembro que eu não comia, eu engordava. Eu tinha vários problemas que
todos eles, né, juntos, quando eu tirei tudo aquilo, e eu fiz o processo de limpeza, né, tirei todos os alimentos que... Entendi o que era resistência insulínica, por que eu não podia comer tal coisa, tal hora, e atividade física, sumiu. O melasma que eu tinha no rosto sumiu, a queda de cabelo acabou, não evoluiu. Sim. Mas essas pessoas que passam pela alopecia androgenética há tantos anos, tem como voltar? Não voltar a ser como era, mas tem como desligar esse botão? Não tem 100% porque é genético, tá? Então ele esbarra nesse... O problema é a genética ali, né? Eu não consigo mudar a genética da pessoa. Sim. Claro que a gente, estudando um pouquinho epigenética, aí é onde a gente consegue atuar, né? Então, nessa questão, assim, dessa atuação mais epigenética, mais de estilo de vida, né? O genético em si, eu não consigo mudar muita coisa, né? O problema todo é que eu tenho gatilhos, eu tenho coisas que ativam esses genes. Isso é epigenética, né? Então, as coisas que ativam esses genes. Descobrir o que ativa esse gene. Porque o gene em si, ele só estando ali, não significa muita coisa. Não quer dizer que ele vai se expressar, né? Ele tá ali. Tu pode ter tal doença, mas se ele vai se expressar ou não, é uma questão do que vai ativar aquele gatilho ali. Então, isso eu consigo mexer. Nisso eu posso mexer, nisso a gente mexe. Através de mudança de hábito de vida, de suplementação, alimentação, controle de estresse, que eu ia te falar que é a terceira causa, então controle de estresse. Né? Suplementação. Então tudo isso a gente consegue. Aí a gente consegue atuar nessa parte, né? E a gente consegue não desligar o botão, a gente consegue dar uma segurada. Consegue dar uma boa segurada. A única coisa só que eu falo é que homem e mulher é diferente. Aí a gente tem a questão hormonal aqui atuando. Então, homem e mulher é muito diferente. Então, mulher, quando eu pego uma mulher com alopecia androgenética, que nem sempre tu tem aquela ação hormonal forte, né? É alguma coisa. É um tipo de tratamento, eu sei como mulher responde, geralmente a mulher responde muito bem. Tá? Até porque não é uma coisa comum, né, Dani? Drica, é mais comum do que tu pensa. Não, hoje, assim, hoje é comum a gente vê, e eu percebi isso no estudo que a gente fez, quando a gente chamou as modelos para tratar, a gente pegou só mulher. A gente tinha pouca verba, né, para pegar uma gama muito grande de modelos para conseguir tratar, né? Eu queria ter pego. Agora eu fiz com o masculino. Agora eu fiz um segundo, daí a gente fez um segundo round com o masculino. Com o shampoo. Com o shampoo. Vai sair logo, mas para que a gente conseguisse fazer, a gente fez só... E quando a gente fez a chamada... Porque foi feita uma chamada pública, né? Esses testes a gente fez conselho de ética, aquela coisa toda lá, o trâmite. Porque quem foi feito pela USP, né? A gente era o patrocinador, né? A gente era a pessoa que estava pedindo por aquele teste. E quando eles chamaram, tinha tanta mulher na lista. E assim, como elas eliminavam algumas, por exemplo, não podia ter pego Covid, que soubesse. Não podia isso, não podia aquilo, não podia aquele outro. Elas selecionavam bem dentro daquele padrão. E tinha muita mulher. E aí eu comecei a me lembrar da época que eu era criança, eu tive muitas tias na minha família, porque minha família é muito grande dos dois lados, porque a gente olha pra gente, porque a gente vê. E eu não me lembro de ter tias que sofriam com afinamento de fio, com queda de cabelo. Assim, tinha queda, mas eu lembro assim que era bem pós-gestação. Sim. Bem específico, pós uma cirurgia. Não era um assunto da roda, né? Não. Elas não ficavam com o cabelo ralinho em cima, como hoje eu vejo quando eu ando na rua, daí eu comecei a perceber esse mundo. E não era tão comum mulheres terem esse problema, era mais comum em homens. Mais ou menos. Então, ao longo desses últimos anos, parece que... Mudou um pouquinho, né? Mas é que também bastante. A gente... Se for ver como as tuas tias viviam, a gente vive bem diferente. Completamente hoje, diferente. Né? Mas tem uma questão que a alopecia androgenética, eu nem gosto de dar esse diagnóstico. Às vezes, meus pacientes chegam ali loucos para um diagnóstico. Porque eles já passaram por outros profissionais e esse é o diagnóstico. E eu não gosto de dar esse diagnóstico, porque eu digo assim, gente, esse é o diagnóstico mais fácil que eu posso te dar, é de alopecia androgenética. 50% da população vai ter, aqui no Brasil. Pela questão da nossa descendência, europeia, italiana, alemã. Então, assim, aqui
é um chute no escuro, 50%. Você não gosta de dar por causa da epigenética. Eu não gosto, é um diagnóstico que eu não gosto de dar. É uma coisa muito fácil de eu te dar um diagnóstico de alopecia androgenética. Né? Eu não tô fazendo grandes coisas pra ti. Todo mundo vai ter. É uma coisa assim, sabe uma coisa que todo mundo vai ter? Todo mundo vai ter. Então, que diagnóstico é esse que eu tô te dando? Sim. Né? Mas uma coisa, um eflúvio telógeno. Então, eu falo pra eles, eu digo, olha, tem cara muito de ser, mas não faz diferença eu te dar esse diagnóstico. Não. Tu entendeu? Não faz diferença você saber que é uma alopecia. Todo mundo vai ter, aqui nessa sala, aqui, todo mundo. Se perguntar pra mim, eu tenho, tu entende? Eu tenho, é genético, familiar. Apesar do meu pai ter um cabelão, mas o Vic, por exemplo, já fez um transplante. Eu consigo perceber que meu cabelo modificou ao longo do tempo, deu uma afinadinha, Sim. aquela queda constante. Então é um diagnóstico tão fácil de dar. Até porque a gente só tem 23, amiga, ainda falta tanto tempo pra gente chegar. Tem muitos anos com queda de cabelo. Então, a gente tá tão jovem, super vai demorar jovem. pra chegar a esse ponto aí, Dani, pelo amor de Deus. Mas, então, assim, por isso, acho que talvez hoje em dia as mulheres só estão se dando mais conta do que tá acontecendo com elas. Talvez elas estão um pouco mais vaidosas, Sim. né? Estão cuidando, tem muito produto, nem tu falou, tem muito produto no mercado. Muito. E a internet, né? A internet, ela educa mais. Então, tu consegue ver muito material na internet a respeito de queda de cabelo hoje, porque também tá na boca, tá na moda, né? Tanto o transplante quanto a queda, tá muito na moda. Uma coisa muito recente acontecendo. Então, tu tem muito material bom, tem muita gente boa falando sobre isso. Então, acho que a mulherada começou a se educar um pouco mais e começou a entender o que elas têm. Que não é só homem que tem. O homem tem também. Mas a mulher também pode ter. O homem fica calvo, a mulher também pode ficar. Né? Também pode ser assim, chegar num ponto onde tu diz assim, olha, só transplante. Mulher pode, a gente faz. Me perguntam, vocês fazem transplante em mulher? Eu digo, faço. Não tanto quanto o homem, mas a gente faz. Então, acho que a mulher começou a entender isso. Que ela também pode ter aquilo que antigamente só o homem tinha. Então, acho que é isso que está acontecendo. Então, elas estão se dando conta disso e estão começando a lotar também esses consultórios, porque o medo da mulher não é que nem o do homem. O homem ele até se aceita calvo. A mulher não. Não. De Ai, jeito amiga, nenhum. não. Não é verdade? É muito difícil para uma o mulher. homem, ele até se aceita. Tem homens que, eu sou calvo e tá tudo bem, tá tudo certo. Sim, raspa a cabeça e tá ali, né? E fica tudo bem. É. A mulher, não. Para a mulher, isso é um sofrimento muito grande, pensar que ela pode ficar careca. E às vezes ela olha, que nem tu falou assim, eu me lembro das minhas tias, e às vezes elas têm essas lembranças. Mas eu me lembro da minha avó, eu me lembro da minha tia tinha aquele couro cabeludo, eu não quero ficar assim. Eu não... E às vezes, Drica, elas estão cheias de cabelo. Mas a imagem... Ela não exatamente. Era então, isso que eu ia te perguntar, qual forte. que é o envolvimento, porque eu até deixei essa pergunta assim, que é uma pergunta bem delicada, né? Que as pessoas têm adoecido hoje muito física, não só física, que é uma coisa que a gente percebeu, mas também mentalmente. Sim. O quanto isso impacta? Muito. Impacta muito. Você diria assim, uns 50% da energia que a pessoa coloca nisso... Né? Porque por mais que a gente tenha muita informação hoje, né? Porque antigamente a gente não tinha, parece que a gente aceitava com mais facilidade. Hoje, pelo fato da gente conseguir buscar essa informação, que é maravilhoso, porque para algumas pessoas isso causa pânico, outras causa tranquilidade, porque você consegue entender o que acontece e resolver, mas isso mexe com o emocional. Então, quando as pessoas chegam no teu consultório para tratar, como que você lida com essa questão, assim? Isso influencia muito? Muito, muito, tá? Eu acho que eu já falei várias vezes no Instagram, né? Que a gente acha assim, é só cabelo. Ah, é só cabelo. É estético. Cabelo cresce. Eu odeio essa frase. Porque eu falava ela. Dizia muito, é só cabelo cresce, né? Tu fez uma burrice no salão, cabelo cresce. O problema todo é quando tu começa a receber gente no teu consultório aos prantos, chorando. Literalmente chorando pelo que tá acontecendo. E aí tu vê que não é só cabelo. Não é só cabelo. Né? Tem várias outras coisas envolvidas nisso
E, de novo, o cabelo é um sintoma dessas várias outras coisas. Então tu não trata a queda capilar quando alguém aparece lá. Eu já sabia disso. Drica, às vezes sim, Drica. Às vezes sim. Às vezes é uma coisa tão simples. Tipo assim, de lambuja. Ela ganha o cabelo crescendo de lambuja. Tá maravilhoso, exatamente. Às vezes é cabelo, às vezes sim. Às vezes a pessoa tá tão de boa, já chega lá, tá tudo ok. Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, a gente conversa, faz toda a anamnese, faz exame físico. E eu chego no momento que eu sou bem honesta. E a pessoa tem total liberdade no consultório, né? Porque se chorar, a gente chora junto, tá tudo bem. E aí eu digo assim, olha, a partir de agora, teu cabelo, pra mim, pouco importa. Esse não é o problema que a gente tem para resolver. A gente tem outras coisas para resolver. Isso aqui é mais importante, isso aqui é mais importante, isso aqui, né? Se tu resolver isso aqui, tu vai ver o que vai acontecer com o teu cabelo. Né? Porque às vezes o cabelo realmente não é. Tu pensa assim, se tu pega... Eu tive um caso que para mim foi muito marcante, para mim, esse caso. E era uma menina muito nova. E tava pipocando de médico em médico, sabe? Não vou dizer médico em médico, profissional em profissional, porque hoje... Tratar cabelo, a gente tem várias áreas da saúde tratando cabelo. E davam para ela o diagnóstico de alopecia androgenética com eflúvio. Nossa, alopecia androgenética com eflúvio? Pode acontecer. Porque a alopecia androgenética é uma coisa que a pessoa já tem, daí ela tem um momento. Né? E 2 anos ela tava, 2 anos a menina ia. E aí, assim, ela usava tudo aquilo que o tradicional usa. Isso. Microagulhamento, minoxidil, finasterida. Porque agora eles estão usando finasterida até para mulher. Depois nós vamos falar disso. Menina, né? Jovem, é. E ela chegou com a mãe no meu consultório. Não sei se vão ver ou não o podcast. Não vou falar nomes, né? Mas realmente, assim... Porque como é uma menina jovem, me lembrava muito da Alice, né? E para elas, imagina, cabelo, uma menina jovem, é tudo, Nossa né? Senhora. E aí... E eu me lembro que a gente conversou, e realmente tu faz a tricoscopia e algumas coisas passam pela tricoscopia, porque já tá um caso tão avançado. E eu me lembro que eu olhei, assim, aquele cabelão e aquele couro cabeludo bem já ralo. E eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Quando dá aquela intuição, aquela coisa, assim. Pô, tá 2 anos passando de profissional em profissional, todo mundo dando o mesmo diagnóstico. Por que eu vou dar um diagnóstico diferente? Por que eu vou ser a louca do diagnóstico diferente? Aí eu sentei, conversei, a gente conversou, disse assim, quer saber? Vamos fazer uma biópsia? E aí veio um diagnóstico diferente. E por causa disso, a gente começou a investigar outras coisas. Então, quando isso aconteceu, e quando isso acontece, que não é incomum acontecer, aí é quando eu falo, eu digo, olha, a partir de agora, o teu cabelo é o que menos me importa. E ela também, mas para ela entendeu que ela está no caminho para resolver o problema do cabelo. Mas é que cabelo... Isso acalma o nosso coração. Às vezes não, porque o cabelo é aquela coisa que eles estão enxergando. Eles te procuraram pelo cabelo. Me procurou pelo cabelo. Então, por mais que a gente encontre outras coisas, ainda assim o cabelo foi a causa principal. Né? Então, claro, a gente consegue segurar, porque a gente começa a resolver o resto, a gente consegue segurar a queda, né? Mas é uma coisa muito chocante, assim, é uma coisa que toca a gente. Então, por isso que eu falo, digo assim, que hoje eu entendo que não é só cabelo. Não é, vai cair, se caiu, vai nascer. Se tu fez uma escova errada, queimou, não é bem assim, né? Cabelo, de novo, ele não é vital, mas ele é essencial. O cabelo importa, ele importa. Para uma menina importa. Muito. Né? Então, são esses momentos, né? Ou que a pessoa conta, às vezes... conta que perdeu algum ente querido, né? E a gente tem que fazer essa retrospectiva. Não adianta tu chegar no meu consultório... Um trauma, uma dor. Se eu sei, por exemplo, Drica, com eflúvio telógeno, ele acontece depois de 3 meses de um evento, ele não é agora. Não é porque eu tive, sei lá, qualquer coisa, tomei um antibiótico agora, hoje, que meu cabelo vai cair amanhã. Ele vai cair daqui 3 meses. Ele é um evento tardio. Cabelo, ele é um tratamento longo, ele é um evento tardio. Eu tenho que voltar esse tempo com o meu paciente, eu sou obrigada a fazer uma retrospectiva. E às vezes nessa retrospectiva, eles começam a lembrar de algumas coisas. Né? Tu vê. E aí a gente começa a conversar, é quase um psicólogo, porque a gente começa a conversar e aí começa a falar que às vezes aconteceu alguma coisa com o filho, ou com o marido, ou com a irmã, ou com a mãe. E aí eles, aí eles se dão conta.
Ou emprego. Troquei de emprego, ou fui demitido, tive que me mudar, isso tudo aconteceu, sabe? Peguei muita gente assim, doutor, eu tive que me mudar às pressas. A gente fez uma mudança grande de vida, teve que se mudar para outro país. E aí, depois de um tempo, começou a cair. Mas para o paciente entender que pode ser emocional, porque também é muito ruim de chegar para alguém e dizer assim, teu problema é emocional. Alguém que acha que não tem nenhum problema. Eu já ouvi várias vezes. Mas tu acha, né? A gente acha que a gente não tem nada. Minha irmã, tipo, ela tava com uma síndrome do intestino irritável. Nada parava, não tinha jeito. Aí chegou no diagnóstico final. Depois de colonoscopia, depois de um monte de exame. Ah, o seu problema é psicológico. Tá, mas tu achava seu problema que era, emocional. E tu pensa alguém chegar pra te falar só isso? Só isso não, né? Tu pensa chegar pra te falar isso. Então, é uma coisa... É chocante, sim, né? Então, tu tem que criar uma confiança. Tu tem que fazer o paciente retroceder. Ele tem que se dar conta. Então, a maioria, quando volta... É uma sessão de terapia. Eu adoro. Eu adoro. Às vezes, eu saio um pouquinho carregada, né? Mas eu adoro. Adoro mesmo essa conversa que a gente tem, né? Porque daí a gente se apega ao paciente. A gente é médico. Né? Então, eu tenho que me apegar ao teu caso. Eu não posso chegar lá pra mim, tá caindo meu cabelo, achar, futilidade. Ai, de novo, mais uma queda de cabelo. A mulher tá cheia de cabelo. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que entender a tua história. Eu tenho que me ligar, me conectar contigo. E tu tem que te conectar comigo, senão também tu não volta pra mim. Né? Então, o momento que eu entendo o que tá acontecendo contigo, fechou todas. Né? E às vezes o paciente... Ai, será que isso tem relação? A maioria. Será que essa mudança teve relação? Será que essa perda tem relação? E a gente diz, com certeza. Isso, mais todo o resto. Porque a gente vai pegar os exames, né? Isso, sem dúvida, mas todo o resto está acontecendo. Tu avalia tudo. Tudo. Tireoide, né, intoxicação, toda a parte... Tudo que pode ser a causa, o que pode estar desencadeando essa causa de queda. Avalio tudo. É bem ampla, anamnese bem ampla, exame físico, exame laboratorial, tudo. Agora eu vou deixar para o final a parte mais polêmica. Vamos lá. Por quê? Porque assim, ó, quando eu entrei nessa área da queda, que já tem uns... 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos, que a gente fez os testes, eu fui pro mercado para entender o que se usava, o que as pessoas usavam para tratar a queda de cabelo. E qual que era a diferença entre você tratar com algo natural e tratar com algo que é da indústria farmacêutica, química e tal. E eu me deparei com uma coisa que me deixou um pouco preocupada, digamos assim. Alguns compostos são usados para tratar queda, que são os comuns. Todo mundo que eu conheço que tratou queda já usou tem a finasterida e tem a minoxidil. Minoxidil é mais comum, finasterida não é tão comum. Finasterida eu acho que eu ouvi mais homens, isso. Mas já vi casos de mulheres que estavam tomando. Tem muita mulher que usa. Mas o que você acha dele? Porque é óbvio, é uma coisa clara para mim, mas talvez para as pessoas que estejam assistindo não seja, né? Tem o uso tópico, eu lembro que eu estudei lá, tinha o uso tópico do minoxidil e o uso via oral. Algumas pessoas tomam ele, né? Que eu não sei como que ele age especificamente no couro cabeludo. Tá. Mas é polêmico. É bem polêmico, Drica. Vamos ver como é que eu saio da polêmica, então. Porque, bom, vamos começar pela finasterida, tá? Finasterida, eu não vou dizer assim, não usem nunca nenhum dos dois, tá? Não vou dizer isso aí. Acho que é errado da minha parte dizer isso. E quando os pacientes chegam no consultório e falam que estão usando, eu digo assim, que não tá errado, tá? Porque é o que existe hoje preconizado como tratamento. É o único tratamento que existe para alopécia, finasterida e minoxidil. Tá? Então, o profissional que tu for e te prescrever isso, ele não está errado em te prescrever. Ele está amparado legalmente por isso, porque é o que tem hoje. Tanto que se tu for fazer qualquer estudo e tu tiver comparativo tu vai usar o minoxidil. Razão. Todos os estudos que eu li, o comparativo era minoxidil. Tá? E o ideal de chegar ali é chegar no o quanto o minoxidil ajuda. Né? Então, fazer o que o minoxidil faz. Então, estão amparados, tá? Eles têm o seu momento, eu acho que ok, tá? Eu, Dani, de prática, não prescrevo. É isso eu deixo bem claro. Eu, Dani, na minha prática, eu não prescrevo. Finasterida eu não prescrevo, nunca, não prescrevo.
pelas questões dos efeitos adversos. Geralmente, quem está sofrendo de alopecia androgenética são homens jovens que vão procurar. E aí quando está começando, né? É quando ele está começando a ver aquela rarefação. E aí ele entra com a finasterida. Eles estão um pouco mais ainda vaidosos, né? Então eu assisti uma aula sua sobre isso. E aí eu não entro com a finasterida. Sim. Porque aí é aquela questão, assim, dos efeitos colaterais. Sim, só, sim. Tá? Então não uso. Que assim, naquele momento, avaliando que a gente precisa achar a causa, eles não vão resolver a causa, eles podem até piorar a causa. Isso. Então, assim, ou vai usar por pouco tempo. Sim. Né? Mas o uso contínuo, que a gente sabe, daí envolve outras coisas, eu já tiro fora, tá? Então, e mulher não tem estudo, tá? Então, se a gente for olhar, para a mulher, ele não tem indicação. Então, mulher não deveria nem estar usando. A mulher em idade fértil, menos ainda. Tá? Eu vi alguns estudos. Não existe. Acho que foi numa aula do Vicky lá sobre... Que ele mostrou... Né? Leia a bula. Leia a bula. Eu puxei a bula da finasterida lá. E na própria bula diz que não pode. Contraindicado em mulheres. Pode nenhuma. Então, assim, esse 0, eu não uso mesmo, tá? Agora, precisou usar, às vezes, até eu vi que fala, às vezes tem que usar por um tempo. Tudo bem, por um tempo. Para sempre, não. O minoxidil é um outro ponto, né? Eles são diferentes. Seria para combater o DHT ali, né? A questão da 5-alfa-redutase. E o minoxidil, não. Ele é uma questão mais, digamos que, de estímulo e vascular, tá? Minoxidil tópico, para ele fazer efeito em ti, tu tem que ter uma enzima específica no couro cabeludo, que converta o minoxidil e ele seja absorvido. E ative essa circulação. A gente só sabe isso se fizer um teste genético. Quem que faz? Quem que faz esse teste genético? Para saber se tu pode ou não usar minoxidil tópico. Por isso que ele funciona para algumas pessoas e para outras não. Para outras não. Porque você precisa ter essa enzima específica para ele conseguir fazer o efeito que ele precisa fazer. Exato. Esse teste genético, ele não é feito no Brasil. Ele tem um custo, né? Eu não indico muito. Eu indiquei poucas vezes, eu indiquei um teste genético. Não indico muito. Porque não vai salvar o caso, né? Então, minoxidil tópico é isso. Fora a reação alérgica que pode dar. Às vezes é o veículo, né? Onde o minoxidil tá. Então, pode dar toda uma reação alérgica, de dermatite. Tá? Então, o tópico é isso. O oral, aí eu tenho uma questão do oral que, para mim, também é um pouco controverso, tá? Mas tem estudo, tá? Então, assim, existe estudo do minoxidil oral, mostrando até que essas doses baixas são seguras? Tem, tá tudo certo, tá tudo certo. Mas o minoxidil é um medicamento para pressão, ele é um antihipertensivo. É uma coisa assim tão rígida que poucas farmácias de manipulação podem, por exemplo, manipular o minoxidil. Porque tu não pode errar a dose em nada. Em nada. Então, tu não... É seguro até que ponto? Esse é o meu questionamento. Até que ponto ele é seguro? Né? Alguns exames que a gente tem que fazer antes de usar, para ver se realmente existe uma segurança daquele paciente usar aquele medicamento. Tá? Então, é isso que me pega. E tem a questão do que é o tapar o sol com a peneira. Se o meu problema é ferro baixo, eu tô com a ferritina baixa, eu tô com deficiência de ferro, o que o minoxidil vai fazer para isso? Nada. Ah, mas então o meu problema é vitamina D baixa, é zinco baixo, é hormonal, é tireoide, é uma doença autoimune, é um medicamento que eu usei há 3 meses atrás, é uma perda que eu tive. O que o minoxidil vai fazer? Nada. E aí o minoxidil tu começa a usar e ele tem um efeito que é o efeito shedding. Então, a maioria dos pacientes tem esse efeito. Que tu começa a usar e ele faz o cabelo despencar. Por quê? Ok, ele acelera a fase telógena para o cabelo despencar e começar a nascer. Começar a nascer. Na verdade, ele aumenta a fase anágena. Então, ele tem Só que de fios novos. Fios novos. Então ele joga os que estão na beira ali do abismo fora. Para fazer o teu fio nascer. Que a fase telógena tá na hora de ir embora. Exatamente. Né? Eu brinco que ali as fases do fio, para elas entenderem, né? Que é a fase anágena,
catágena e telógena. Uma é a fase de vida do fio, outra é a fase de UTI, você tá lá na UTI quase morrendo. E a telógena é a fase assim, já morreu, só tá esperando por... Não tem mais nada que aconteça, né? Ele não volta, ele só vai cair. E ele faz isso. E ele faz isso com alguns fios. E aí eu pego um paciente que já tá com queda, e eu vou dar uma coisa que aumenta talvez a queda. O que eu tô fazendo com esse meu paciente? Que já tá me procurando por um problema, e eu aumento o problema. Em alguns casos, esse shedding passa em 3 meses, em alguns casos não. Tem pacientes que usam minoxidil oral e têm reações ao minoxidil oral. E, às vezes, eu tenho que ir aumentando a dose. Eu tenho que ir aumentando essa dose. Eu começo com uma dose baixa e vou ter que ir aumentando essa dose. É mais ou menos como hormônio, né? Assim, que você precisa ir testando devagarinho, porque é o que a gente... Voltamos no mesmo ponto. É individual. Tem que atuar naquele ser individualmente. Né? Não tem como fazer um protocolo e esse protocolo servir para todo mundo igual. Exatamente. Né? Que isso sirva, que dá para todo mundo. Eu não sou contra. Se eu for falar assim, tu é contra, eu não sou contra, eu não tenho nada contra. Acho que os profissionais que prescrevem, eles estão corretos dentro da prescrição deles, porque isso é o que eles têm de estudo. Ponto. FDA aprova, Anvisa aprova, tá tudo certo. Pra mim tá tudo certo. Eu não acho que eles erraram com o paciente. Eles fizeram aquilo que eles sabem que existe preconizado. Tá certo, Drica? É que eu fui para uma outra área, eu estudei uma outra parte da medicina. Eu fui para essa parte de suplementação, para essa parte de inflamação, de mudança de estilo de vida. Acho que a acupuntura me abriu muito a mente com relação a isso, para entender justamente isso que eu falo, que queda de cabelo é sintoma, né? Não é o fim, mas é um sintoma. Então, para mim, só que não. Eu não uso. Para mim, não, para os meus protocolos, para a forma como eu atuo, a medicina que eu faço, eu não uso. Mas eu não julgo quem prescreve e acho que tá tudo certo. Acho, inclusive, se a gente conseguisse fazer uma junção de todo mundo entender, né? Não ficar brigando. Né? Acho que todo mundo se ajuda. Então, eu acho que é isso. Na minha visão é isso, tá? Mas eu acho, assim, excelente, tá cada um fazendo seu trabalho, o melhor que pode, e é isso. É só que pra mim, na minha visão de medicina, aqui eu gosto, aqui eu pratico, na minha prescrição realmente não entra. Então, meus amores, se vocês, entendeu? São que nem eu... Eu amo essa atuação, esse jeitinho de atuar, esse jeito maravilhoso e individual de atuar. Né? A doutora Dani tem o Instagram dela e ela atende por vídeo. Então, se você não for de Porto Alegre ou de São Paulo, porque você está atendendo hoje em São Paulo e Porto Alegre, né? Eu faço esse vai e vem. Esse vai... É por isso que a gente está se vendo hoje, inclusive, ainda bem. Então, ela atende em São Paulo, em Porto Alegre, presencial, mas atende também por telemedicina, né? Atendo. Telemedicina eu faço. Por vídeo. Claro que tem algumas coisas que te restringem. Eu já vi você falando no Instagram, né? Tem coisa que a gente consegue, mas avaliação de exame e tudo mais, a consulta é completa. Não perde muito, porque como eu vou muito pela história e laboratório, a história pra mim é 80% em laboratório, o exame físico ele é importante pra algumas coisas pra gente tirar uma dúvida, mas a gente só vai pro exame físico quando a gente sabe o que a gente vai encontrar, né? Sim. É isso. Ele é só pra fechar, só pra isso, é isso aqui. Eu já sei que eu vou encontrar isso aqui, né? Então a gente vai procurando aquilo ali. Você vê, não dá pra enganar o médico quando você leva os exames. Não, olha, a não ser que seja uma consulta aqui, né? Que o doutor Miguel fala assim, ó. Não tá tomando água, né? Tá comendo doce. Deixa eu ver sua língua. Tá comendo doce. Tá, ó aqui, ó, tireoide. Ele sabe exatamente o que acontece comigo. Ó, você tá, como é que ele falou? Você tá fazendo pouco aeróbico. Porque esse HDL aqui, ó, esse LDL, eu não lembro qual dos dois que estavam alto, outro baixo. Ele falou, isso aqui é falta de atividade física de aeróbico. Eu falei, realmente, eu não tô fazendo aeróbico. Parecia uma cartomante, assim. Uma vidente. Uma vidente. É fantástica, é fantástica. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada já há muitos anos. Desde que eu li o primeiro livro, acho que eu li O Cérebro Desconhecido há mais de 10 anos, acho que eu tinha uns 26, talvez. Eu li esse livro e as coisas começaram a se... Porque a gente não aprende. O que a gente está falando aqui não é uma coisa que às vezes você aprende rápido, que você entende rápido, que faz sentido para você naquele momento. Mas a gente está tentando plantar uma sementinha, né? Plantar aquela sementinha para que a pessoa pare para pensar nela, individualmente, né? No corpo dela, na saúde dela. Porque eu sempre falo lá para as nossas dermodeusas maravilhosas, né? Que a nossa saúde é nossa responsabilidade.
ela não é de ninguém. Uhum. Não existe isso de terceirizar a culpa da tua saúde para outra pessoa. Ela é tua. Entender sobre ela é muito importante. Porque tudo fica mais fácil quando você consegue se entender. Uhum. Se olhar, quando você tem um sintoma diferente, você fala, isso aqui não tá muito certo, sabe? Eu não era assim, isso não é normal. E aí, quando você chega pro teu médico e você fala isso e ele entende isso. Sim. Isso é tão fantástico, Bom, né? Dani. É você. Ai. É a Dani. Enfim, eu acho que nós já estamos encerrando esse podcast. Ó, por mim, eu ficava aqui umas 2 horas, você sabe, né? Assunto a gente tem, Mas eu né? acho que a gente já tá dando tempo já de ir embora. Dani, eu quero te agradecer. Agradecer a sua presença, agradecer a sua... Você sabe que eu sou uma admiradora sua, assim... imensa, eu não tenho palavras para agradecer esse momento, esse tempo que você tirou para vir aqui, para ceder um pouquinho para as nossas dermodeusas queridas. Imagina, um prazer. E tudo que você precisar, você sabe que você pode contar comigo. Eu sei. E sabe o que eu esqueci? O presente. Já estamos fazendo sinal. Por favor. É só uma lembrança de quem veio de tão longe para fazer esse podcast. Não, uma lembrança. Você sabe que somos produtos que são os que eu amo, né? Eu sei. Então tá. Ai, gente, eu pedi socorro. Eu pedi socorro, Medrica, essa semana. Eu preciso do Eu amo Skinade. de paixão. Eu tô precisando, gente. Sabe quando tu nunca te sente limpa? Sim. Eu só me sinto limpa com o Skinade, Drica. E isso é uma característica que só você que me fala. Sério? Talvez algumas clientes também tenham. Mas Não, isso é uma coisa que te incomoda. Isso é uma coisa que te incomoda. O importante é resolver. Eu só me sinto... eu amo isso aqui. Eu amo todos. Eu só me sinto limpa. Meu rosto limpo. E eu tomo banho. E eu passo Skinade. Eu só me sinto limpa com ele. O rosto, só consigo. Eu prometo. Olha que legal. Eu amo de paixão. Amo de paixão. Ai, obrigada. Amei. Imagina, é só uma lembrança. Imagina. Até amei. como forma de agradecimento por esse momento tão incrível. Esse é esse. Alice. Esse aqui eu tenho concorrência em casa. Sim, Tem concorrência em casa. A mousse é uma delícia, ela é levinha. Você vê, ó, Muito ela bom. agrada tanto adolescente como a gente de pele mais madura, né? Imagina, a gente não tem pele nossa madura. pele não é madura, Drica. Não é, mas a gente sempre adora. A gente tá no caminho já, né? Olha, a gente tá no caminho. A gente entendendo isso, Sim. tá tudo bem. Sim, exatamente. Amei, obrigada, Drica. Amei tudo. Imagina. Obrigada a você, obrigada mais uma vez. Minhas dermodeusas queridas do meu coração, espero que vocês tenham gostado. Eu amei de paixão. Eu sempre esqueço do curte, compartilha e comenta se ficar alguma dúvida. Eu já não tô mais acostumada a fazer YouTube, eu já esqueço. Um beijo, meus amores. Fiquem bem.